Olá pessoal, tudo bom? Hoje escolhi um tema para discutir com vocês aqui, que sempre teve seu espaço de discussão no judiciário e ainda tem, as limitações ao poder tributário. Mais especificamente, a limitação tratada pela doutrina e pela jurisprudência como cultural ou de imprensa, aquela relacionada à imunidade objetiva dos livros, periódicos, jornais e o papel destinado à sua impressão. Na verdade, só uma pequena história sobre essa evolução da imunidade tributária objetiva, ela vem como uma forma de proteger o contribuinte num aspecto geral, porque o Estado tem o direito de cobrar o tributo, ele pode cobrar a tributação, porém ele tem que ter certos limites para que você não extrapole esse limite e rompa com o Estado democrático. A tributação por afetar o patrimônio particular do contribuinte, ela deve ter sempre certas medidas, deve ter sempre certos respeitos. E uma delas seria as limitações da competência tributária, que na Constituição vem no capítulo Limitações ao Poder Tributar. Especificamente a essa imunidade tributária dos livros e periódicos, jornais, elas têm um objetivo principalmente para a proteção da cultura. Ora, as imunidades em si, elas têm como objetivo proteger valores políticos, morais, culturais, sociais, mas aqueles valores que são essenciais para a comunidade como um todo. Por isso, os livros, como forma de difundir a cultura, eles têm essa imunidade tributária, os jornais da mesma forma, os periódicos assim mesmo. O papel destinado à sua impressão, e aí no aspecto geral, o Supremo já passou a entender que qualquer tipo de papel utilizado para impressão, inclusive papel foto, papel filme, pode ser utilizado também essa imunidade tributária. Essa imunidade está prevista no artigo 150, inciso 6, letra D da Constituição Federal. E ela vem como uma forma de limitar a atuação do Estado na difusão dessa cultura, certo? Essa forma de imunidade, ela teve o seu início, o seu pensamento em 1946, mas antes disso, no Estado Novo, por volta de 1937 a 1945, nós tínhamos ali certas censuras diretas e indiretas, perpetradas pelo próprio governo na época, que não queria que tivesse uma difusão de ideias contrárias ao seu regime. Essa ideia de você limitar a informação às pessoas foi colocada na Constituição com uma abertura maior. E aí, nesse momento, foi criada a possibilidade de você tirar a tributação dos livros e papéis, foi colocado então em 1946 essa possibilidade, para que você pudesse difundir o máximo possível da cultura, sem censura, mesmo que indireta, certo? Agora, em 1967, foi incluído, além do livro, o papel destinado à impressão, foi incluído também o jornal e o periódico, como forma também de você trazer uma maior difusão dessa cultura. Essa imunidade tributária tem esse aspecto, então, de mostrar cultura, mostrar conhecimento, difusão de ideias, foi colocada também na Constituição de 88, na verdade só foi replicada na Constituição de 88 e mantida até hoje. O problema todo está em que sentido? O livro de papel, o periódico de papel, o jornal de papel, esse não tem problema nenhum, esse sempre tem imunidade tributária e a gente trata como uma imunidade auto-aplicável. Não há necessidade de você ter nenhum outro tipo de atuação, nenhum outro tipo de atuação da pessoa que fabrica e circula esse jornal para que ele possa ter a imunidade tributária. É auto-aplicável, basta você ter a circulação de uma revista, a industrialização de um jornal, a importação do papel, a exportação do livro, que você tem imunidade tributária sob o objeto e não a pessoa que fabrica. Ou seja, imposto de renda pessoa jurídica, a pessoa que fabricou esse jornal, que industrializou esse livro, vai pagar normalmente. Agora, sob a circulação, sob a industrialização, o ICMS e o IPI, não tem incidência tributária, certo? A grande dúvida está em que ponto? Imunidade tributária referente aos livros eletrônicos. O STF tinha uma posição firmada desde 98 em que livro eletrônico não tem imunidade tributária. Mas a gente precisa fazer uma análise histórica dessas decisões para entender o porquê que hoje mudou a posição, a partir de 2017, mudou a posição, está no informativo 856, essa nova posição do STF. Quando julgou o recurso extraordinário 330817, originário do Rio de Janeiro, em repercussão geral. Portanto, essa decisão do Supremo, ela tem força vinculante, é um precedente vinculante. Por que mudou a posição? Vamos lá, livro eletrônico hoje tem imunidade tributária? Tem. É a posição que hoje é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Por que essa posição nova? No passado se pedia a imunidade do livro eletrônico, mas em apoio a essa imunidade acrescentavam também o quê? Qualquer tipo de instrumento que eu possa utilizar para leitura do livro eletrônico. Ou seja, eu tinha um CD
que era utilizado como uma forma de difundir aquele livro eletrônico, que muitas editoras faziam isso, e aí queria que também fosse imunizado o computador ou leitor de CDs, para que também tivesse a mesma unidade do livro. Até nesse ponto é que chegou uma decisão de uns ministros e coloca lá que se o constituinte quisesse que o livro eletrônico tivesse imunidade tributária, tem colocado o papel de estado sem impressão e a mídia utilizada para essa leitura. Nesse ponto é que a gente tem que entender o porquê da decisão do Supremo nesse aspecto. Por quê? Na época, queria que a imunidade tributária fosse agregada também ao computador, ao notebook, ao leitor de CD, que tem outras funcionalidades. A funcionalidade de leitura não é o essencial, não é o seu principal objeto. Mas com a evolução dos anos, essas mídias passaram a ter também uma conotação diferente. Foram criados sistemas de leitura específicos para o livro eletrônico. E esses sistemas passaram a também ter lá essa discussão judiciária. Posso ou não ter imunidade tributária do livro eletrônico e também desses e-readers, que são leitores específicos para livros eletrônicos. Em 2017, com a decisão desse recurso especial, o Supremo passou a entender que teria imunidade tributária sim o livro eletrônico. Por quê? Porque a ideia é difundir a cultura e no livro eletrônico também se tem cultura, certo? Agora, os demais instrumentos utilizados para leitura teriam também essa possibilidade? Também em 2017 pacificou o entendimento que sim, que também tem imunidade tributária os instrumentos utilizados para a leitura do livro eletrônico. Porém, aí se criava uma discussão, mas e aquele instrumento que também tem outra funcionalidade? Aquele instrumento que pode ter acesso à internet para que eu possa fazer o download. Tem imunidade tributária? Os governos entendiam que não. Por quê? Porque quando falou exclusivamente para leitura, se eu tenho uma funcionalidade que seria o acesso à internet, já não estaria abarcado por essa decisão do Supremo. Porém, recentemente, o Supremo vinculou esse entendimento numa súmula vinculante, a súmula vinculante 57. E aí passou a entender o seguinte, que não só o livro eletrônico tem imunidade tributária, como qualquer outro meio, qualquer outro instrumento que é utilizado para leitura. Então, qualquer tipo de mídia utilizada para leitura que tenha como principal funcionalidade a leitura do livro eletrônico também é abrangido por essa imunidade. Veja bem, se eu tiver qualquer outra funcionalidade, mas que não seja o objeto principal dessa mídia, ela tem imunidade tributária. E aí abrangeria o quê? Os instrumentos que são utilizados para leitura do livro eletrônico, mas que tenha como exemplo a funcionalidade de ingresso à internet. Por quê? Como que eu vou colocar um livro eletrônico para fazer a leitura nesse instrumento se eu não tiver um acesso à internet para fazer o download? Nesse aspecto, então, é que o STF entendeu que também, tendo qualquer tipo de funcionalidade que não seja o seu principal leitura do livro, também poderia ter a imunidade tributária. E aí a gente tem que separar bem o quê? Eu posso ler um livro eletrônico no tablet? Eu posso ler um livro eletrônico no smartphone? Posso ler um livro eletrônico no computador? Posso, não teria problema nenhum. Eles também conseguem fazer o download. Só que a funcionalidade principal desses instrumentos seria a leitura do livro eletrônico? Não. A funcionalidade principal é outra que não a leitura. Ela tem mais uma que seria a possibilidade de leitura. Portanto, smartphone, tablets, computadores não têm imunidade tributária. Agora, os instrumentos utilizados exclusivamente para fazer a leitura do livro eletrônico, mas que paralelamente a esse instrumento principal, esse objeto principal, teria também a funcionalidade de ingresso à internet ou qualquer outra funcionalidade, mas paralela, funcionalidade secundária, ele tem sim a possibilidade de imunidade tributária, beleza? Então, tomem cuidado, smartphone não tem imunidade tributária, mesmo que ele faça a leitura. Agora, um instrumento como qualquer outro que é utilizado para fazer a leitura, que possa ter também como secundário essa funcionalidade de ingressar à internet, tem direito à imunidade tributária. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi uma dica que a gente trouxe para vocês aqui sobre imunidade tributária eletrônica. Mais para frente eu vou gravar uma aula mais aprofundada para que a gente possa discutir, então, todas as formas de imunidade tributária, inclusive essa imunidade tributária cultural. Até mais!